Pare por um instante. Feche os olhos e ouça a voz que vem de dentro. Ela é clara? Ou é um sussurro que insiste em te chamar, mesmo quando você tenta ignorá-la? Os escolhidos carregam algo que os outros não veem, um brilho que às vezes nem eles mesmos percebem. Mas o que define um escolhido? Não é a força física nem o talento nato. Um escolhido é aquele que, mesmo diante da dúvida, ouve o chamado. É quem sente o peso do mundo, mas ainda assim se levanta. Quem tem coragem de questionar quando todos se conformam. Quem, diante do escuro, é capaz de enxergar uma faísca de esperança e transformá-la em chama. As vantagens? Elas são inegáveis. Um escolhido vive com intensidade. Cada desafio superação torna-se uma vitória que poucos compreendem. Eles têm a capacidade de inspirar outros, de mudar realidades, de marcar presença onde passam. É como se o universo conspirasse para abrir caminhos, mesmo quando esses caminhos são cheios de espinhos. Mas não se engane, ser um escolhido também é carregar uma cruz invisível. A responsabilidade é esmagadora. Há momentos de solidão, em que o mundo parece grande demais, injusto demais. Ser escolhido significa muitas vezes ser incompreendido. Significa enfrentar medos e dúvidas que ninguém vê. E às vezes, o pior inimigo é aquele que você enxerga no espelho. Então, eu pergunto novamente, você é um escolhido? Não responda ainda. Olhe para a sua história, para as batalhas que você enfrentou, para os momentos em que você caiu e se levantou, e para aquilo que no fundo você sabe que é capaz de realizar, mesmo que o mundo diga o contrário. Talvez você já saiba a resposta, ou talvez ainda esteja procurando, mas lembre-se, ser escolhido não é sobre ser perfeito, é sobre atender ao chamado, mesmo que sua voz trema. E você? Vai atender? Talvez você se pergunte, por que eu? Por que carregar esse peso? Enfrentar esses desafios? Não é fácil conviver com a ideia de que há algo maior esperando por você. As dúvidas são constantes, e o caminho é, muitas vezes, solitário. Mas também há algo irresistível nessa jornada. A promessa de descobrir algo que poucos têm a coragem de buscar. Um significado mais profundo, uma conexão que transcende o comum. Os sinais estão à sua volta. Um olhar, uma palavra, um momento inesperado que parece feito sob medida para despertar algo dentro de você. E ainda assim, o medo persiste. Medo de falhar, de não ser suficiente, de decepcionar. Porque ser escolhido não significa ser invencível. Significa, talvez, ser vulnerável o suficiente para encarar tudo isso e continuar. E então, surge uma outra questão. O que você está disposto a sacrificar? Cada escolha tem um preço, e para quem carrega o peso de ser diferente, esse custo pode parecer alto demais. Há renúncias, despedidas e momentos em que o caminho parece não ter fim. Mas mesmo nos dias mais difíceis, algo dentro de você insiste em seguir adiante. Será que você está ouvindo realmente? Ou será que tem evitado o chamado, fechado os ouvidos para o que sua alma tenta dizer? Às vezes, o silêncio é ensurdecedor, mas é nele que mora a resposta. Quantas vezes você se afastou do que realmente importa, temendo o que encontraria? O que você tem deixado para trás, por medo de seguir adiante? Você já parou para refletir sobre as escolhas que fez até aqui? O que elas revelam sobre quem você é e sobre quem você ainda pode se tornar? Cada decisão, mesmo as mais simples, carrega um reflexo do seu ser mais profundo. E então, surge a pergunta: você se reconhece nas suas escolhas? Ou elas são reflexo de algo que você nunca quis ser, mas que permitiu se tornar? Em meio ao caos, há momentos em que a vida parece oferecer um descanso, uma pausa para respirar. Mas será que você sabe como respirar profundamente? Ou está apenas aguardando que o tempo cure aquilo que ainda precisa ser enfrentado? O que você tem feito para curar as feridas que, silenciosamente, ainda marcam o seu caminho? Você já olhou para os seus medos e os desafiou?
Ou tem preferido se esconder atrás deles como uma capa protetora? Medo não é o inimigo, mas sim o que você escolhe fazer com ele. Já se questionou sobre o que você tem medo de perder e o que talvez ganhasse se tivesse a coragem de se arriscar? E quanto à sua vulnerabilidade? Quando foi a última vez que você se permitiu ser fraco, sem medo de ser julgado, sem medo de ser visto como imperfeito? Há força na fragilidade se você souber reconhecer. Mas será que você está pronto para abraçar essa verdade, mesmo que ela o desafie profundamente? O que significa para você de fato ser alguém que carrega o peso do mundo? Isso é uma responsabilidade ou uma bênção disfarçada? Como você lida com o fato de que, por mais que queira, nunca poderá controlar tudo ao seu redor? O que acontece quando você se depara com o incontrolável e precisa, inevitavelmente, se entregar à sua incerteza? Você já se permitiu ser guiado por algo além da razão, além do que os outros esperam de você? Ou tem seguido uma trilha que não é sua, por medo de errar? O que acontece quando você se afasta do esperado para se permitir ser quem realmente é? Isso assusta você? À medida que caminha, você percebe as pequenas bênçãos ao longo do caminho, ou está apenas focado no que falta? O que você não tem visto, mas talvez devesse? Os sinais estão ao seu redor, sempre presentes, esperando para serem reconhecidos. Mas será que você tem olhos para vê-los, ou está cego pela rotina e pelas limitações que impôs a si mesmo? Onde você busca força? Nas palavras de outros? Nos elogios ou nas críticas? Ou será que sua verdadeira força vem de dentro, de algo mais profundo que você ainda tem medo de explorar? O que aconteceria se você se permitisse beber dessa fonte ilimitada, sem receio do que ela possa revelar sobre quem você realmente é? Ser escolhido não significa que tudo será claro. Pelo contrário, as sombras podem ser mais densas, os desafios mais intensos. Mas será que você está pronto para encarar as sombras e entender o que elas têm a oferecer? Ou prefere permanecer na luz, onde tudo parece mais seguro, mas talvez menos verdadeiro? Em última análise, o que você deseja? O que está disposto a sacrificar para alcançar isso? O que o impede de seguir em frente e ser quem você sabe que pode ser, mesmo quando o medo tenta prender seus passos? Você já se perguntou o que aconteceria se deixasse de buscar a aprovação dos outros? Se parasse de medir seu valor pelo olhar alheio e começasse a se reconhecer em suas próprias ações, em sua verdade mais crua? Quantos pedaços de si você perdeu para se ajustar ao que esperavam de você? Será que ao longo do tempo, você se esqueceu de quem realmente é? Há algo libertador na dúvida, quando ela é vista não como um obstáculo, mas como uma chave para novos caminhos. Será que você tem dado espaço para suas incertezas? Ou tem tentado abafá-las, como se elas fossem algo a ser temido? O que acontece quando você permite que a dúvida seja parte do seu processo e não algo que você precisa derrotar? E a resistência? O que você resiste hoje que talvez esteja te impedindo de crescer? O que você se recusa a aceitar, a perdoar ou a deixar ir? Como seria sua vida se você liberasse esse peso, essa força que impede sua evolução? Qual é o limite que você estabeleceu para si mesmo? E o que aconteceria se você o ultrapassasse? Você já pensou no impacto que sua ausência teria no mundo? Não em grandes feitos ou conquistas, mas nas pequenas interações, nos olhares, nas palavras ditas ou não ditas. O que você está deixando de compartilhar, apenas por medo do que isso possa significar? E mais importante, o que você está ganhando ao se omitir, ao se esconder atrás das suas inseguranças? O que você acha que seria possível para você se se permitisse falhar sem vergonha? Se você não fosse mais definido pelos erros, mas pela coragem de continuar apesar deles? O que o impede de seguir, mesmo quando o fracasso parece inevitável? Você já pensou que talvez falhar seja apenas mais uma forma de avançar? Quando foi a última vez que você se sentiu inteiramente no momento presente, sem pressa, sem angústia, sem expectativas?
O que você sente quando para simplesmente existir, sem pressa de se tornar algo mais, sem medo de não ser suficiente? Será que o esforço constante para alcançar algo está roubando sua capacidade de viver o que já está ao seu alcance? Você tem medo de sua própria grandeza? De sua própria capacidade de transformar sua realidade? O que seria necessário para que você parasse de se limitar? Para que parasse de viver à sombra de uma versão menor de si mesmo? O que aconteceria se você realmente acreditasse no potencial que reside dentro de você, em todo o seu caos, sua beleza, sua imperfeição? E quando o medo do que pode acontecer toma conta, como você lida com isso? Você se paralisa ou encontra um modo de caminhar, mesmo com as pernas tremendo? O medo é natural, mas ele não define você, a não ser que você permita. O que acontecerá quando você decidir que ele não será mais um impedimento, mas apenas uma parte da sua jornada? Talvez, no fundo, o maior desafio não seja apenas ouvir o chamado, mas realmente responder a ele. Talvez você já tenha sentido esse impulso, esse movimento interno, mas ficou paralisado pela dúvida, pelo medo de não ser capaz ou de não estar à altura do que é esperado. E se o chamado não for para ser perfeito, mas para ser autêntico? E se o que realmente importa não é a grandiosidade do seu destino, mas a profundidade com que você vive cada momento, cada decisão? Você já se permitiu ser imperfeito? Aceitar que não há resposta pronta para todas as perguntas? Ser escolhido não significa nunca cair ou duvidar, mas ser capaz de se levantar, mesmo quando as forças parecem faltar. É sobre confiar no processo, mesmo quando o futuro parece incerto. Ser escolhido é, muitas vezes, um convite a navegar em mares revoltos, a ter coragem de ir para além do seguro e do conhecido. Então, onde você está agora? Está pronto para dar o próximo passo, mesmo que ele te leve para um território desconhecido? O que está te segurando? Será que é o medo do fracasso? Ou o medo de se revelar em sua totalidade? E o que, em sua vida, ainda precisa ser ressignificado para que você possa se mover de forma mais livre, mais verdadeira? Talvez o maior obstáculo seja a ideia de que você precisa ter tudo sob controle. Mas e se o controle for apenas uma ilusão? O que aconteceria se você se permitisse ser guiado, não pela lógica, mas pela intuição, pelo coração, pelo que te move além das explicações? E se a verdadeira força fosse a flexibilidade diante da incerteza, a capacidade de se adaptar e, ao mesmo tempo, se manter fiel ao seu propósito? Neste momento, talvez você se sinta em um limbo, entre o que já foi e o que ainda está por vir. Mas lembre-se, as grandes transformações não acontecem da noite para o dia. Elas são feitas de pequenas escolhas, de momentos silenciosos, de reflexões profundas que lentamente começam a mudar a direção de sua vida. E quando olhar para trás, não será o medo que você lembrará, mas a coragem que teve de dar o próximo passo, apesar dele. Então, o que você escolhe agora? O que você está disposto a mudar, a aceitar, a deixar ir? O chamado continua lá, à espera, e a pergunta permanece: você vai atender?